Salve, turma! Estamos aqui no Papo de Cegonheiro. Saudade, gente, saudade de vocês. Tem tanto tempo que a gente não está aqui e a gente deu uma pausazinha, mas o Gustavo esteve aqui e representou demais. Gente, vocês já seguem aí, que vocês vão ver muita coisa nova, igual a gente prometeu. Tá? Gustavo esteve aqui com a secretária de Cultura. Né? Um papo muito legal, já já vocês vão ver aí na plataforma. E a gente está hoje aqui, gente, no mês de maio, para falar de uma coisa muito, muito séria. É tão importante para toda a categoria, né, para todo mundo que está no trânsito. A gente vai falar do Maio Amarelo. É uma iniciativa mundial que ela quer reduzir os índices de acidente e mortes no trânsito. A coisa é tão complexa, gente, é tão séria, que isso vem só no acrescente. Para vocês terem uma ideia, em 2024 a gente chegou a quase 400 mil mortes por causa de trânsito. Um acrescente absurdo. E a gente está aqui hoje com o inspetor de Paula, que vai dar uma aula para nós aqui. Espero que seja muito didático, que a gente tem muito a aprender para falar dessa causa que é tão importante, que vem diminuindo a nossa população. Pra vocês entenderem, gente, a coisa é tão séria, tão complexa, que o órgão, como é que chama o inspetor? ONS. O ONS é que gere o Maio Amarelo, não é isso? Justamente. Eu estou aqui para aprender. Então, vou apresentar para vocês, todo mundo está na bancada, já comecei aqui com o inspetor de Paula, já a gente vai falar muito dele. Eu quero começar com o meu amigo Gustavo, meu casca de bala. O famoso Tica, apresentador, o mais renomado podcaster que existe na região de Betim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado a todos pela participação, por acompanharem. Inspetor de Paula, é um prazer revê-lo. Nós já estivemos juntos em ocasiões diferentes e hoje, tenho certeza, vai engrandecer a todos nós com seu conhecimento, com sua experiência, esclarecer pontos, dúvidas e dar uma aula e reforçar a importância da segurança no trânsito. Muito obrigado. Aqui, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer a vocês a oportunidade e dirigir o meu abraço à turma do Volante Grande, meus amigos cegonheiros de muitos e muitos anos, né? Me especializei nessa área de trabalhar como motorista carreteiro devido a uma categoria muito sofrida, muito desvalorizada e tão importante que o nosso motorista profissional hoje do Volante Grande, se ele quiser, ele para o Brasil. Inspetor, vamos começar com você me ajudando a te nomear. Vamos lá, não sei que o senhor falou que o senhor é filho de motorista. E vamos lá, aí, inspetor da Polícia Rodoviária Federal, o que mais? Vamos lá. Na verdade, eu sou natural de Teófilo Otoni. Teófilo Otoni. Meu pai era caminhoneiro, na Rio Bahia, né, na BR-116, e meu pai queria que eu fosse caminhoneiro de toda forma. E de ver tanto meu pai sofrer com caminhão naquela época, eu falei, não quero ser caminhoneiro, não. Um dia meu pai foi abordado por um guarda rodoviário na BR-116, e eu falei com meu pai, eu era criança ainda, eu falei assim, pai... Que caminhão que era? Era um Alfa Romeo. Misericórdia. Aqueles barriga d'água. E eu falei com meu pai, eu quero ser guarda rodoviário. E eu não quero ser caminhoneiro. E com essa brincadeira, meu pai mudou para Belo Horizonte, nós viemos para Belo Horizonte, eu com 16 anos de idade entrei na Guarda Juvenil de Trânsito, no Detran, na Avenida João Pinheiro. E eu comecei a trabalhar como criança, fardado, atravessando criança na faixa de pedestre, em frente às escolas. E com essa brincadeira eu fui gostando da coisa. Chegou aos 17 anos, eu fui para o Exército. E fiquei 3 anos no Exército. Dei baixa no Exército como sargento do Exército. Voltei para a Polícia Civil num concurso. Passei no concurso da Polícia Civil para perito de trânsito. Vai devagar. Peraí. Não, o currículo é longo. Vamos lá. É uma longa estrada da vida. Não, se vocês são igual a mim, vocês estão pensando assim, gente, é impossível. Olha, já está na 4, vamos lá. Então, primeiro você foi... ajudante de motorista. É isso. Criança, né? E a criança. Aí,
ainda criança, você entrou na Polícia Mirim. Na Guarda Juvenil de Trânsito, aos 16 anos de idade. 16 anos. Fiquei até os 17 anos. Exército, saiu como sargento. Aí Exército me pegou, eu fui para o Exército, porque toda a vida eu gostei de farda, né? Fui para o Exército, fiquei 3 anos no Exército. Galguei todos os cargos na época, fiz o curso de soldado, cabo e sargento. Uhum. No curso de sargento, apareceu o concurso da Guarda da Polícia Civil. Eu peguei e entrei no concurso e passei. Fui trabalhar na Polícia Civil como perito de trânsito e examinador. Fiquei 8 anos nessa brincadeira. De repente, apareceu o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Eu tenho que satisfazer a vontade do meu pai, lá de trás do Alfa Romeo, que queria que eu fosse, que eu falei que queria ser guarda. Uhum. Passei no concurso. Nesse dia, meu pai chorou. Que orgulho. Aí ele falou assim, agora eu posso morrer tranquilo que você entrou para a Polícia Rodoviária, que eu falei que queria ser guarda rodoviária na época. Aí já entrei como patrulheiro rodoviário na época, porque era do DENIT, era comandado pelo DNR. Uhum. Depois de muitos anos aquele negócio todo, eu com 1 ano de Polícia Rodoviária Federal, eu já galguei o cargo de inspetor, que eu já vim para a Polícia Rodoviária como polícia. 8 anos de Polícia Civil, mais 3 anos de Exército. Uhum. 1 ano depois, na Polícia Rodoviária, eu já era inspetor da Polícia Rodoviária. E toda a vida fui instrutor, gostei de trabalhar na facilitação. Aí formei em pedagogia empresarial e fui trabalhar realmente com a categoria de motorista, coisas que eu amo e não largo até hoje. Então, gente, é nesses momentos que eu fico pensando assim, o que eu estou fazendo aqui, gente? Olha pra vocês verem. Olha o tamanho desse homem. Olha o tamanho desse homem. E eu vou falar para você uma coisa que, de verdade, eu estou sentindo. Eu estou muito orgulhoso de estar na sua frente. Estou muito orgulhoso de ter essa tarde aqui, de estar aprendendo com você aqui. E eu ficaria aqui o tempo todo. Eu imagino que eu tenho muita coisa para aprender com você aqui. E com o Gustavo aqui, que vai ajudar a gente muito nesse papo aqui. Ô, inspetor de Paula, eu posso chamar você assim de inspetor de Paula? Lógico, não. Pode só de Paula mesmo. De Paula. De Paula. De Paula. Por que o trânsito brasileiro é tão violento? O nosso trânsito hoje, ele carece muito da educação do cidadão. Hoje, se o governo investir muito em educação, nós vamos ter um trânsito menos violento. Porque tudo começa com a educação. Eu formei em educação para trânsito e comecei a trabalhar nessa área de educação para trânsito, trabalhando com criança na escola e sempre trabalhei com a educação de trânsito com o motorista estradeiro. Porque o motorista estradeiro hoje ele não tem tempo para estar numa sala de aula aprendendo. A gente vai até o motorista trabalhar em cima da segurança de trânsito para ver se a gente ameniza mais a violência tão grande que é no trânsito hoje violento. Pra você ter ideia, nós estamos no mês de maio, nós temos mais de, se você puxar na estatística, nós temos mais de 90 mil mortes. Que loucura. No mês de maio. Nós estamos começando o ano agora. No mês 5, 90 mil mortes, a quantidade de acidentes. Não pode aparecer um feriado que aumenta demais os acidentes de trânsito. Mas esse número é de mortes ou de acidentes? 90 mil? Mortes. De mortes. Mas é só no Brasil ou é mundial? Brasil inteiro. No Brasil, não, é acidentes. Desculpa, é acidentes. E se você for analisar aí a quantidade de pessoas que morrem depois de um acidente, que não está na estatística, são aqueles que vão para o hospital, que morrem depois, um mês depois. Então, é muito grande. Ô, Paulo, eu pesquisei e eu vi que não são todos os estados brasileiros. Realmente o número de acidentes é uma coisa assim surreal. A quantidade de mortes no trânsito é maior do que as provenientes de assaltos, de bala, de morte assim... mortes violentas. Então, no trânsito ainda é maior ainda. Mas eu percebi que são apenas 14 dos estados que têm esses maiores picos. Por que isso? É cultural? O que acontece? É uma questão de número de rodovias, né? Hoje nós temos, Minas Gerais, por exemplo, eu acredito que nós temos hoje uns 6 mil quilômetros de malha rodoviária federal. Se você
olhar direitinho, vai ser a maior malha rodoviária que nós temos federal no país. Sim. Os outros estados são menores. E Minas Gerais hoje é o polo de tudo que você faz, de transportadoras, de rodovias, quantidade de caminhões. E eu trabalho muito em cima na segurança de trânsito. Então, a segurança de trânsito hoje é um leque que abre. Hoje, eu estou tendo essa oportunidade aqui hoje, para a gente falar um pouco para o motorista, que o motorista hoje nós temos que trabalhar na profissionalização dele, na levar para ele a mais pura verdade de quanto que a segurança de trânsito é importante para ele. Porque hoje o motorista, ele é igual o policial. Ele sai cedo para trabalhar, não sabe se volta à tarde. Sim. Não é verdade? Então, nós temos que trabalhar isso em cima da categoria de motorista, que é uma categoria que não tem tempo para parar, para estar o dia a dia estudando, olhando a segurança de trânsito. Inclusive, muitas vezes, eu culpo até o patrão. Uhum. Né? Que o patrão fala, não, você tem que fazer assim, assim. O motorista fala, não, mas eu tenho uma pessoa que me ama lá em casa. Eu tenho que voltar porque tem alguém me esperando. Sim. Não é verdade? Sempre tem. E é por aí que tem muito de acidente. A coisa, Gustavo, é tão complexa, né, que a gente está falando aqui para o nosso povo, né, para os motoristas cegonheiros, para os motoristas profissionais, os caminhoneiros, mas também atinge também a pessoa, o pedestre, o profissional automóvel, o motociclista, o ciclista. O ciclista. Então atinge todo mundo, né, Gustavo? Eu tinha visto uma estatística, já tem alguns anos, uma ação que eu fui fazer também, infelizmente decorrente de um óbito de acidente de trânsito, que era em média de 160 mortes por dia no Brasil. 160 mortes por dia no trânsito. 160 mortes por dia que no loucura. trânsito. É muita coisa. É um número bastante alto. Aí envolve, claro, todos os componentes do sistema de trânsito, né? Caminhão, ônibus, veículo pequeno, automóvel, né? E ainda as pessoas não têm essa responsabilidade. Eu digo não somente quem não tem o curso de segurança no trânsito, quem tem também não tem responsabilidade. Quem tem a educação do trânsito também falta com a responsabilidade em muitos momentos. A gente faz o curso de formação, de habilitação, né? Lá nos idos de, sei lá quantos anos atrás, não dá nem para lembrar quando foi que eu formei, é a tal da direção defensiva. Uhum. A direção defensiva, eu só aprendi a duras penas. A primeira vez que eu falei assim, não, peraí, não tem motivo. Foi 2012. Eu já dirigia já há uns 15 anos, talvez. Uhum. E não fazia diferença na minha vida. Até o momento que eu comecei a aprender que eu posso diminuir de 110 para 90. Vou atrasar 5 minutos. E olha lá, né? E não vai fazer diferença. Começar a tomar pequenas medidas no dia a dia. Mas como nós somos os aprendizes, vamos deixar De Paula, o famoso, para poder trazer para a gente mais ensinamentos. Não tem tanta famosa assim. Na verdade, nós abraçamos essa causa e isso está dentro do nosso sangue. A partir da hora que, se eu estudasse para padre, hoje eu poderia ser até o Papa, né? Tinha uma vaga. Não é verdade? Pois tinha uma vaga, já foi. Né? Mas como eu especializei na área de trânsito, então a gente especializa nessa área de trânsito. A gente tem a obrigação de estudar trânsito. E todo dia muda a lei. É a mesma coisa do motorista estradeiro. O motorista, ele cismou que quer ser o caminhoneiro, ou o motorista estradeiro, ele sabe tudo dentro daquilo que é dirigir. Como que eu, hoje, um facilitador para o motorista de segurança de trânsito e a direção defensiva, como que eu vou mudar a cabeça de um motorista que já está há 40, 50 anos numa rodovia? Como que eu vou mudar para ele? O que é uma direção defensiva? Como que vou colocar em prática essa direção defensiva? Falei, Paula, eu estou caindo os dentes. Eu não quero mais aprender isso, não. Eu dirijo do jeito que eu quero. Eu sei tudo. Só que ele esquece que o traçado das rodovias é o mesmo desde quando foi criado desde da época do Getúlio Vargas. Só que ele esqueceu que a máquina é cada dia mais moderna. E ele está acompanhando a evolução dessa máquina.
A máquina está mais moderna e o traçado da rodovia está mais antigo. É o mesmo. E é aí que acontece os acidentes. É a prática da direção defensiva. Se você para chegar hoje para o motorista estradeiro e perguntar o que é que você entende por direção defensiva, ele não sabe. De Paulo, primeiro, deixa eu voltar aqui uns passos atrás. Samuel, volta de quem? Porque nós esquecemos de uma promessa que a gente faz aqui sempre. Todos os nossos convidados, quando vêm aqui no Papo de Cegonheiro, tem brinde. Olha aqui. Ó, que eu tava maravilha. esquecendo. Você aceita um brinde? Quem não aceita? Gente, eu tô dando um brinde para um policial. Não tem problema, não? Não, Já aposentou. Muito obrigado. Vou usar com o maior carinho. Que legal. O Simão Seng já é um sindicato que eu já carrego no coração há muitos anos, né? E é um prazer colocar na minha estante lá. Na verdade, ô Tica, eu estou aqui não como um policial. Eu estou aqui como um facilitador do motorista e um amigo do motorista estradeiro. Né? É tanto que você pode me chamar de Paula, esquece se eu tivesse aqui uniformizado, você poderia me chamar do inspetor. Mas eu estou aqui como amigo do motorista, um facilitador. Eu sou muito íntimo do motorista em trabalho. É tanto que eu trabalho com motorista hoje. Da maior forma, didaticamente, o motorista hoje ele interage nos meus treinamentos. Que bom. Meus treinamentos hoje, através de vídeo, através de gráficos, em cima da trabalho motorista, eu vou poder, Paula, eu tenho 50 anos de trabalho na rodovia, não sabia que era desse jeito. Então, hoje nós temos uma força G, que nós trabalhamos, inclusive na própria cegonha hoje, eu acredito que nunca foi dado um treinamento aí de força G. E o motorista fala, De Paulo, o que é força G? É a força de gravidade que tem hoje numa carreta que joga ela para fora. É o ponto de gravidade. Eu tenho um trabalho maravilhoso em cima disso aí, que muitas vezes ele entra numa curva sem saber daquela força centrífuga que joga ele para fora. Devido à altura da cegonha, né? Devido à curva que tem logo na frente, que lá está a 70 km e ele está descendo uma rampa íngreme, e ele falou assim, lá é 70 km, eu vou entrar 70 km. Pelo contrário, ele tem que diminuir e entrar 60, porque a força vai jogar ele para fora. Entendeu? Então a gente faz esse tipo de trabalho com o motorista. Eu falei, Paulo, nunca aprendi isso na minha vida. Não, a gente está sempre aprendendo, né? Então, nunca aprendi isso na minha vida e não a gente tem esse trabalho com o motorista. De Paulo, tem um desenho, vocês puxam aí na internet, vocês vão achar, que é do Pateta. O Pateta no trânsito. Já viu? Já vi. Acho que todo mundo tem obrigação de ver. É antigo. Walt Disney, né? Walt Disney. E ele é um senhor extremamente comportado, um cara assim 100%. E aí quando ele entra no trânsito, ele se transforma, né, naquele brutão e tudo mais. Quais são os principais comportamentos de risco que causam acidente no trânsito, nas estradas? Você falou tudo, é o comportamento. O comportamento é incrível. Você se muda. Você, no seu carro particular, hoje, você tem uma norma de dirigir. A partir da hora que você entra no caminhão, que você está mais alto, você tem o poder. É a mesma coisa, eu comparo o motorista caminhoneiro como aquele policial que entrou para a polícia hoje. Na hora que você dá uma farda para ele, uma arma, o poder cresce. Ele fica mais poderoso. É a mesma coisa, na hora que você sai do seu veículo particular e entra num caminhão, o poder cresce, você está mais alto, você está mais poderoso. Eu não sou poderoso, não. Eu estou mais no alto, mas eu não sou poderoso. Pois é. Mas hoje... Caramba! Eu ia falar... Mas a partir da hora que você... Um exemplo. Eu, como sou um policial, eu tenho porte de arma. A partir da hora que você tem um porte de arma, você se acha mais poderoso. Você se acha um Deus, você não tem medo. A partir da hora que você tem um porte de arma e um meliante vai te fazer uma abordagem, você vai encarar o cidadão porque você está armado. Aquela arma vai te dar o poder. O caminhão é a mesma coisa, é uma arma que você tem ali que te dá o poder. E é aí que acontece o acidente. É uma arma na sua mão. Você pode ver que a quantidade de acidentes que nós temos hoje provocado pelo poder do motorista no dia a dia. Fantástico. Mas como que eu, motorista, controlo esse ímpeto? Como?
Bom, eu acho que é a pergunta que vale 1 milhão, né? Essa vale tudo, né? Como que eu vou controlar isso? Porque, por exemplo, né, a gente está falando do caminhão, mas os caras dos caminhonetão, sai louco, assim, os caras voam no trânsito. A assim, quantidade de motoristas irresponsáveis que nós temos hoje no dia a dia, eu classifico o motorista caminhoneiro, em primeiro lugar, por ser o foco, o principal educador do trânsito para o carro pequeno. Por quê? O motorista hoje particular, ele tem dinheiro. Ele compra a caminhonete dele bacana e sai para a rodovia. Mas alguém ensinou ele a dirigir, ele é categoria B. Nós temos hoje um profissional categoria E, um profissional que é profissional. Eu saio com minha família hoje na rodovia, eu só paro aonde tiver caminhão. Porque ali eu sei que o motorista caminhoneiro sabe que ali é a melhor comida, é o melhor restaurante. É seguro. Eu tenho segurança. Eu lembro do meu pai que falava comigo, vamos dirigir, vamos parar onde que tem caminhão. Porque o caminhoneiro, ele sabe onde que é o melhor para ele. Então, o motorista caminhoneiro hoje, com toda a dificuldade que ele tem, ele ainda é o as do volante. Ele é o exemplo para ser seguido pelos carros pequenos hoje no dia a dia. Legalmente também, eu acho que o Código de Trânsito tem uma previsão dessa de que os veículos maiores devem zelar pelos veículos menores, né? De cima para baixo, você tem carreta, de trem, treminhão, eu não sei nem a diferença. Se passar na minha frente, eu sei aquilo ali é uma carreta, beleza. Treminhão, não sei o que é. Bitrem também não sei o que é. Não tem esse tipo de conhecimento, não. Mas aí a gente vem reduzindo, né? Do maior para o menor, e o maior sempre vai ter que proteger o menor. Verdade. Então a responsabilidade do motorista profissional, ele é muito grande, inclusive com relação a isso. Você estando na rodovia, você não pode forçar uma ultrapassagem. O motorista do caminhão tem que falar assim, vou proteger, vou dar seta para o cara falar, não ultrapassa, está perigoso, tem possibilidade de acidente à frente. Essa comunicação é uma forma de proteção, né? Proteger o menor, o veículo menor, condutores de veículos menores. Proteção do pedestre. Então, isso já é previsto em lei, inclusive, e deveria ser seguido pelo motorista profissional, justamente porque ele é profissional, o amador sou eu. A maioria, Gustavo, o pessoal quando sai para viajar, e muitas vezes ele segue o caminhão. O carro particular, aquela pessoa que tirou carteira recente, o primeiro passo dela foi assim, eu queria ir para Guarapari. Eu vou para Guarapari no meu carro, mas ele não tem experiência. Eu vou seguir o caminhoneiro, porque o caminhoneiro sabe a rota, aonde que tem um buraco, aonde que tem um acostamento, aonde que tem uma curva perigosa, então ele segue. E muitas vezes o caminhoneiro vê aquele carro seguindo, fala, eles estão querendo me roubar. É o que está acontecendo no nosso país hoje. Isso é uma lógica. Ele olha pelo retrovisor e fala assim, tem um carro me seguindo. Aí ele entra no posto. O carro de passeio entra também atrás do posto. Aí ele vai ver que aquele vai sair de dentro do carro uma senhora com os filhos. Aí ele, pela experiência do motorista, ele está me seguindo. Porque ela não conhece a rodovia. Então, o motorista hoje, estradeiro, é um verdadeiro instrutor para o motorista amador. Né? O motorista estradeiro ele tem que colocar no papel dele que ele é o responsável pelos demais motoristas que está na rodovia, principalmente o motorista amador. Então, nós temos que dar todos os méritos aos nossos motoristas, com todas os defeitos que tem no dia a dia, que esse defeito todo mundo tem, né? Você pode ter ideia, eu vou falar com você, a quantidade de colegas nossos da polícia que morrem dia a dia. Entendeu? Então, falta o que é? A experiência. Hoje, para você entrar, para você entrar na Polícia Rodoviária, você precisa de um curso superior, um tecnólogo, uma categoria B. E logo que você passou no concurso, eu vou te dar uma Hilux, um carro de última geração. Agora, eu te ensinei a entrar numa curva com a velocidade acima do permitido, porque a polícia está numa perseguição, e vários colegas nossos vêm a falecer. Por quê? Uma falta de experiência. De Paula, eu estou tão emocionado de estar perto de você que a nossa conversa me arremete a várias situações. E uma me tocou aqui agora, é que pela primeira vez
Na primeira vez, eu tenho 30 anos de profissão. Hoje já tem 3 anos que eu parei de viajar, mas eu ainda continuo no ramo, no meio de caminhão, no meio da cegonha. E é a primeira vez que eu ouço essa fala, principalmente de uma pessoa tão importante igual você, que nós, motoristas, sejamos ou temos que ser exemplo. Eu nunca tinha pensado por isso. Mas eu trabalho muito com motorista e eu encontro muito motorista que dá aula realmente. Muitas vezes ele não tem aquela didática para expressar o que ele tem vontade. Mas como eu trabalho com motorista no dia a dia, em sala de aula, tem hora que o motorista me ensina cada coisa que eu tiro aquele pensamento dele para um treinamento de mais de um mês. Cara, isso eu não sabia ainda. Então, no dia a dia, a gente vai aprendendo no dia a dia com o motorista estradeiro. O motorista estradeiro hoje, ele é um senhor professor do volante grande. Ele desconhece muitas regras. Ele fala assim, De Paula, eu poderia ter mais esse tipo de treinamento para me aprimorar mais. Eu sei dirigir, mas eu não conheço as leis. Passo batido. Nem as leis da física, né? Nem as leis da física. Como é que eu vou ensinar força G para o motorista ensinando física para ele? Como que eu vou ensinar física para o motorista? Eu falei, Paulo, não quero aprender isso não. Eu já conheço. Aí você coloca no papel gráfico, eu trabalho com vídeos, com flip chart, mostro para o motorista, tem que ser desse jeito. Eu falei, De Paula, eu nunca aprendi isso. A partir de hoje eu vou colocar isso em prática. Então, isso é que torna o motorista mais educado, mais evidente, e ele se sente orgulhoso de estar colocando aquilo. E outro detalhe, o motorista hoje, quando passa para um treinamento, eu dou um certificado para o motorista. O motorista ele faz questão de colocar na sala dele o certificado do Simonceng, assinado pelo presidente, assinado pelo instrutor, e ele coloca na sala dele para um exemplo. Eu falei, eu passei por um curso de direção defensiva, de segurança de trânsito, de velocidade urbana, rodoviária, sobre alcoolismo, sobre droga, e vamos desse jeito. Nós fizemos um trabalho uma vez na rodovia, num posto de gasolina, sobre a prostituição infantil. Você precisa ver o show que os motoristas estradeiros deram para aqueles professores que estavam lá para dar aula. Eu falei, De Paula, eu aprendi mais com motorista do que eu aprendi na faculdade. Então, o motorista ele é muito importante nessa área de segurança de trânsito. E considerando essas informações agora que o senhor passou, problemas de alcoolismo e uso de drogas, nós sabemos, né? Nós temos o nosso próprio Breaking Bad aqui no Brasil, temos os nossos produtores, temos os nossos distribuidores, tem muitas drogas diferentes, né? O tal do Ribit, ele é uma droga que é um medicamento, né? Pelo que eu me recordo. É uma metanfetamina. 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 Então, nós temos o nosso Breaking Bad aqui da utilização da metanfetamina. E o que a gente pode passar de instrução para os motoristas? Porque a lei também trata, na verdade, de alteração do estado psicomotor na condução de veículo. Totalmente. Né? Ela não fala só de álcool, ela não fala só ela não tem essa expressão rebite dentro da legislação, mas qualquer substância que altere o seu estado psicomotor. Então pode ser qualquer coisa, até mesmo um medicamento que é de uso controlado, regular. O médico te passou, leia a bula, está lá, não pode operar máquinas, não pode dirigir durante tanto tempo após tomar um medicamento, porque altera a sua percepção. Então, até isso é muito importante. Mas deixa eu falar com você, Gustavo. A nossa categoria de motorista hoje ela está doente. Nosso motorista hoje estradeiro, ele não tem tempo de ir ao médico, ele não tem tempo de ir no oftalmologista, ele está enxergando mal, ele vai no posto de gasolina e experimenta aqueles óculos que o camelô está vendendo lá, vai experimentando, esse aqui está bom. Então, a nossa categoria hoje, motorista, ela está doente. O próprio remédio hoje, se eu for parar num posto de gasolina, e eu vou até propor aqui uma ação depois com o Gilberto, com nós aqui, vamos fazer uma blitz educativa num posto de gasolina. Vamos pegar o carro, vamos para lá, vamos medir a pressão do motorista. Se eu medir de 90 motoristas, 89 toma bomba. A pressão está alta. E ele toma o remédio
sem receita, porque ele não tem tempo para ir no médico, ele não tem tempo para ir no dentista olhar os dentes, ele não tem tempo para ir no médico lá para ver a pressão arterial, para ver a diabetes dele. A maioria do nosso motorista hoje é diabético, está doente. Nós temos casos de acidente na rodovia, que acontece um acidente, é aquele acidente misterioso, que o cara fala assim, como que aconteceu esse acidente? Ele morreu antes de acontecer o acidente. Ele infartou antes daquele acidente. Foi do infarto que gerou aquele acidente. Então, é uma categoria hoje que não tem tempo. É obeso. Motorista come bem. Ele chega num posto de gasolina, na sexta-feira, é feijoada. Ele enche o pratão de feijoada, come, toma 1 litrão de Coca-Cola. Entendeu? E aquilo ali afeta a saúde do motorista. Você vê, um remédio que toma para pressão, muitas vezes ele está com dor de cabeça, fala, pô, eu tenho que tomar um comprimido, vou tomar 2. Aí altera. Se eu for fazer um exemplo, um exame, por exemplo, do bafômetro, etilômetro do motorista, hoje, o próprio remédio hoje, que é o remédio controlado, ele pode causar um efeito no bafômetro, entendeu? Tem remédio, por exemplo, o motorista fala assim, Paula, eu comi um bombom com álcool. Acontece que o etilômetro ele vai detectar, é o ar que expele do pulmão, né? E muitas vezes você vai fazer o exame naquele cidadão e você vê o histórico dele passado, o cara nem beber, não bebe. Paulo, eu estou pensando aqui, nós estamos falando de quase 400 mil mortes no trânsito. Tem algum dado, digo percentualmente, entre o caminhão e o automóvel, nessas mortes? Assim? Tem. O acidente com o veículo amador é muito maior. Muito maior. Se você levar em consideração o motorista profissional, se colocar numa balança, a balança do carro pequeno sobe. E o número também dos veículos menores é muito maior, né? E número de vítimas, né? Sim. Que eu tenho um caminhoneiro, a maioria das empresas não aceita carona, é só o motorista, enquanto a partir eu pego um carro aí com 5, 6 van, ônibus, né? Com mais passageiros. Mas aí, assim, é uma questão muito complexa, né? Porque um motorista de um caminhão desregulado pode causar a morte de várias pessoas no ônibus, como aconteceu lá perto da região de Teoflotone, justamente. O turista que estava carregando uma pedra, né? Verdade. Estava sem carteira. Então, aí vai misturar muitos números para fazer essa separação. Tem que filtrar bastante. Isso é um trabalho que todas as empresas, todo sindicato, associações, cooperativas tinham que estar fazendo. Esse espaço que vai chegar até o cidadão lá fora, não só para o motorista, aquele ali vai chegar para o pedestre, para o ciclista, para o motociclista, no dia a dia. Hoje nós temos a quantidade de pedestres que são atropelados por não obedecer à segurança de trânsito. O pedestre usando celular hoje está uma coisa de doido. Quantos acidentes eu tenho na rodovia que a culpa é provocada pelo pedestre? Quantos acidentes que eu tenho na rodovia que é provocada pelo ciclista? Hoje o caminhão, você sabe que ele está na rodovia, ele tem uma distância mínima de 1,5 metro, numa rodovia de pista simples, aonde que o motorista, hoje um caminhão, vai tirar 1,5 metro? O próprio ciclista, o motociclista, ele tem que ter essa destreza tal, está olhando o retrovisor, que está vindo realmente. E tem ainda a questão do ponto cego do caminhão, né? Lógico, um ponto importantíssimo é o ponto cego. O motorista não vê. Não vê, não tem jeito. Não. A gente sabe que é impossível, não é uma falha técnica do profissional. É porque realmente, no veículo pequeno também tem ponto cego. Então, se você não toma o cuidado devido na hora de se fazer enxergar também no trânsito, que para mim também é uma parte da direção defensiva, você para aqui e fala, cidadão, não está me vendo. Se eu entrar aqui, ele vai passar por cima. Mas aí que eu te falo, muitas vezes o motorista caminhoneiro ele é muito penalizado justamente por esses detalhes.
Muitas vezes a própria imprensa, acontece um acidente, ela culpa logo o motorista. Eu estou sentado na minha empresa, no meu ar-condicionado, atrás de uma mesa, e acontece um acidente com o meu motorista lá na rodovia, eu já vou estar falando, meu motorista está errado. Olha o que está acontecendo com o motorista. Ele que é o culpado, mas ele não vê a situação que está naquele momento. Ele não sabe se uma pista está chovendo, está molhada, se tem óleo na pista, tem irregularidade na pista, sujeira. Então, eu não posso julgar o motorista antes de ver aquele fato. Eu faço, por exemplo, por ser perito, quando eu trabalhava na Polícia Civil, e eu vou trabalhar numa empresa, eu vou para o local fazer um levantamento daquele local do acidente para mim ver de quem foi a culpa. Eu não posso culpar o motorista, julgar condenar aquele motorista antes de ter um veredito de quem que foi a falha. De apresentar um laudo técnico. Justamente. Perfeito. Aqui no Brasil são 33.800 mil mortes por ano. Esse dado é de 2022. A gente dá uma média de quase 100 mortes no trânsito por dia. Deixa eu voltar para uma coisa pessoal. Pois não. Você já perdeu alguém no trânsito? Alguém não. Próximo, assim? Não. Próximo já. No meu caso, por exemplo, por ser... Amigos da própria polícia. Da própria polícia. Por ser educador de trânsito e trabalhar justamente em empresas de transporte, muitos... eu já vi para o local de acidente. Pra você ter ideia, eu tenho 8 cursos de resgate avançado. Eu sou um dos primeiros socorristas em altura. Gente, isso é só mais uma coisa para o currículo deles. Vamos anotando aí, né? Eu sou o primeiro socorrista em altura de helicóptero pela Polícia Rodoviária Federal. Então, eu trabalhei no resgate da própria polícia, quando era o resgate, era da polícia. Então, eu via cada acidente loucura. E hoje, eu vou te passar um dado aqui que você vai ficar abismado. Hoje, a distração pelo celular mata mais do que a embriaguez, mata mais do que a velocidade. Está em primeiro lugar. É o cidadão dirigindo e mandando usar Justamente. Hoje nós temos num ponto, eu faço estatística hoje em empresas, por exemplo, através da telemetria, que eu vou para a sala de telemetria e eu vejo aonde que tem sinal de celular na rodovia, eu não tenho acidente. Mas aonde que eu estou andando na rodovia, eu saí, deu um sinal, o Zap toca. Imediatamente o motorista pega o telefone e vai ver quem está enviando a mensagem para ele. É ali que dá o acidente. Então você fica um trecho sem sinal, não tem acidente. Passou aquele trecho, dá o sinal, tem acidente. Então o celular hoje está ganhando em primeiro lugar. Está matando não só no trânsito, viu, Gustavo? Com certeza. No dia a dia, você pode ver os adolescentes. Hoje a sua filhinha, por exemplo, está com 3, 4 anos, você quer que ela fique caladinha? Dá um celular para ela. É uma distração rápida, barata e perigosa. Então, nós vamos ter bastante problemas para frente, porque a concessão de telefonia móvel, essa da implementação da rede 5G, uma das condicionantes é implementação de sinal de telefone 4G em todas as rodovias, durante todo o trajeto. Então, você vai sair daqui para São Paulo com 4G funcionando. Eu quero muito falar mais desse assunto, mas primeiro deixa eu fazer um convite aqui para o nosso povo. Gente, olha, o Papo Cegonheiro foi criado pensando em vocês. A gente quer vocês, a gente briga muito aqui nas pautas, querendo trazer pessoas, assuntos que atraem vocês. Você, mulher que está assistindo aí, fala com o maridão, olha, segue, compartilha, comenta. Comenta lá no direct, só você, no direct Simocenco Betim, fala que você quer participar, vem aqui bater um papo com nós. Imagina tanta história que seu maridão, seu namorado, seu filho, você, tanta gente tem aqui para a gente trocar essa ideia aqui. Olha para vocês verem do que a gente está falando aqui. De Paula, Gustavo, nós estamos, nesse momento, me chamou a atenção aqui sobre o celular. Isso não vai retroagir, isso não vai voltar. Pelo contrário, vai piorar. Igual o Gustavo falou, vai piorar. Mas me fala uma coisa aqui, uma hipocrisia na minha visão. Olha, o uso do celular na direção e tudo mais. Mas e o Maps lá, o que eu chamo? O Google? Não, o GPS. Pô, eu vejo os caras de moto
O cara, eu não sei, cara, o cara de moto olhando o GPS. Então, como é que vai fazer isso? Isso é uma questão de saúde pública. Isso é uma questão de saúde pública. Hoje, você não consegue, você e qualquer outro, viver sem um celular. Eu saí de Belo Horizonte para dar um treinamento lá em Ipatinga, lá na Uzi Minas. Quando chegou no posto da Polícia Rodoviária no 15, quilômetro 15 ali, 13 ali, eu notei que eu tinha esquecido o celular em casa. Eu voltei. Tem que voltar, não tem Eu jeito. voltei em casa, porque nossa vida está toda aqui dentro. Isso é uma questão até de educação. Como que eu vou me policiar no trânsito, no dia a dia, sem o celular? Se você tirar o celular do motorista, ele fica louco. Nós é que temos, nós, usuários do dia a dia, que temos que nos policiar e como usar o celular. E deixar o telefone de lado. E deixar Desligar a notificação quando você tiver. Porque existe, para todos esses aplicativos, para todo telefone, existe lá um modo de não perturbar durante o volante. Você não precisa mexer. Você pode até fazer algumas configurações. Quando você entra no carro, o telefone conecta através dos sistemas. Se alguém liga, a chamada é bloqueada. Se alguém manda uma mensagem, não aparece notificação. Mas, hein, Gustavo, hoje... Você está lá. Hoje nós temos também o Viva Voz, Sim. Que ele não é proibido através do Código de Trânsito, desde que você saiba usar. O fone de ouvido, por exemplo, você tem que usar um só e o outro ficar, né? Agora, tem motorista, por exemplo, nós estamos falando do motorista em si. Sim. O motorista em si, eu saí para ir para Guarulhos fazer um treinamento lá e o cidadão que me contratou foi comigo. E ele não deixa dirigir o carro dele. Quando ele chegou aqui em São Joaquim de Bicos, eu falei, me dá o carro. Eu não vou mais. Eu não vou com você desse jeito, não. Eu vou levando o carro. De Belo Horizonte até São Joaquim de Bicas, ele não parou um minuto. Agora, já pensou eu chegar em São Paulo? É aí que acontece o acidente. Então, o cara já está viciado no celular. Hoje, por exemplo, você é um empresário, você tem os seus caminhões, você quer mandar uma mensagem para o motorista rápida, é através do celular. Então, o motorista ele tem que ter aquela destreza tal, né, de estar sabendo usar aquele celular. Porque o celular vai causar um acidente. Então, quando der 3 horas da tarde, eu te ligo. Você vai estar em tal lugar, teoricamente. Você acompanha pelo rastreamento, sabe onde o cara está, liga naquela hora. Gustavo, nós estamos falando agora em termos de empresa, de patrão. E a namoradinha do motorista? Não, a namorada, eu não vou falar nada, não. Ele para tudo. Está dirigindo, você pode ter certeza que ele vai atender. Ele vai atender. Ele não vai deixar ela no vácuo. Mais outra forma de conscientização, né? Justamente. Então, é um trabalho muito sério hoje que nós temos que fazer com o motorista em si, no dia a dia. É o uso indiscriminado do celular. Está matando gente demais. Mas tem solução para isso? Eu não sei. Eu não sei porque a evolução do país, da tecnologia, está cada vez mais evidente. E mais presente na nossa vida. É a questão de educação. Hoje nós temos que trabalhar. Eu trabalho muito em cima dessa área de educação. O pedestre, quantidade de pedestres morrendo no trânsito por causa do celular. O motociclista está fazendo o aplicativo aí, ele vem te entregar sua pizza, seu sanduíche, seu remédio, olhando no celular. E hoje nós não conseguimos sobreviver sem um motociclista, sem aquele motoboy, que ele que vai entregar o remédio na alta madrugada para você, a sua pizza na hora que está chovendo, é ele que vai levar. Então, é uma questão de educação. O pedestre, hoje sala de aula, hoje é tudo através do celular. Eu vou fazer um treinamento hoje numa grande empresa, eu tenho todo um aparato, mas o meu trabalho está todo dentro da inteligência artificial, todo dentro do celular. Então, eu te pergunto, será que vai ter
remédio para isso? Ô, Tio Paulo, o que, na sua opinião, na sua visão, que tipo de política pública tem sido eficaz na redução de acidentes? Eu vi você falando várias vezes aí da questão cultural, da questão da educação, mas o que está sendo de fato eficaz, que dá para investir mais ali? Você tem uma coisa assim? Mais ações como essa que nós estamos vivendo agora, ações do Maio Amarelo. Nós temos que trabalhar muito, empresas, por exemplo, têm que trabalhar muito com o tipo de motorista. Por exemplo, eu tenho um transporte de bobina, vamos supor, de Patinga para São Paulo. Eu tenho que trabalhar aquele motorista, o tipo de carga que ele está transportando, que é a bobina. Hoje eu tenho um trabalho específico aqui, que é o transporte de automóveis. Eu tenho que trabalhar aquele motorista, o quanto que é uma carga perigosa o transporte de automóveis. Então, são motoristas especiais. O motorista caçambeiro hoje, ele já é um operador de máquina. Além de ele dirigir, ele tem que ser o operador daquela caçamba, porque muitas vezes ele tomba aquela caçamba no bascular. Então, cada motorista tem que ter o seu treinamento específico. Teve uma vez que eu fiz um levantamento, eu procurei até o deputado em Brasília, para ele entrar com uma lei que todo motorista que for transportar determinada carga, o embarcador tem que cobrar daquele motorista um treinamento específico para aquele tipo de carga. O que deveria ser mais ou menos óbvio, né? Óbvio. A carga hoje de cegonha, gente, é uma carga muito visada. A carga de cegonheiro é uma carga muito visada. E o motorista, ele tem que ser um motorista especial. Ele é um motorista profissional especial. Você pode ver que há pouco tempo atrás, quem fazia a velocidade era o próprio motorista. Hoje, os embarcadores exigem uma velocidade dentro do Código de Trânsito, que é 90 km. Uhum. Se você hoje dá um pico de 91, 92, você é punido. Porque sabe, já caiu na consciência dos embarcadores, que a velocidade hoje, aliada a um veículo moderno, que do jeito que ele desce, ele sobe, aliada à distração do cidadão em cima do celular, aliada à bebida, ao não descanso, vai ter o acidente. Então, nós temos que trabalhar. Esse trabalho aqui, gente, é maravilhoso. Quizás toda a empresa, todo sindicato tivesse um ponto desse aqui, um podcast, uma rádio, para entrar direto na casa e na cabine do caminhão de cada motorista. Isso aqui é segurança, isso aqui salva vidas. Isso é muito importante. Eu acho que ele está falando isso para emocionar a gente, né? Não mas salva. Eu estou falando com você, eu mexo com empresas no Brasil inteiro. Uhum. No Brasil inteiro. É o primeiro sindicato que tem um podcast. Olha aí! Voltado para o motorista. E eu conheço grandes empresas. Não tem. A gente fica lisonjeado quando é convidado, que eu vou falar direto para a família do motorista. Que a própria esposa vai te cobrar. Pô, você viu o De Paula falando. Você está vendo? Você tem que seguir o exemplo. Então, como que as empresas, os sindicatos, associações, cooperativas, vocês conhecem, eu pergunto para vocês, que são os gestores aqui do podcast, conhece outra empresa que tem isso? Não, sinceramente. Não conhece. E eu também não conheço. E eu rodo o Brasil inteiro. Raramente você tem um podcast que você chega e fala sobre segurança e trânsito. Eu fui convidado há pouco tempo para me fazer um podcast na rodovia. Mas é um trabalho voltado diretamente a propagandas. E não um trabalho à segurança e educação de trânsito. Eu tenho que trabalhar com o ser humano, nós erramos. O De Paula erra, o Tico erra, o Gustavo erra. Nós somos humanos, então nós erramos. E o motorista está no dia a dia. O motorista fica 30 dias, muitas vezes, sem ir em casa. Ele está o dia a dia no trânsito, o trânsito estressante. Né? A cabine do caminhão dele é o apartamento dele. Então, nós temos que levar esse alento para esse motorista profissional, envolver, inclusive, família. Que se eu sair para viajar, Tico,
e for despedir da minha esposa e ela falar comigo, ô bem, as latas estão vazias. O filho chegar para o pai, me dá R$10 para comprar merenda. Se eu não tivesse R$10 para dar ele, primeira curva eu tomo o caminhão. Né? A cabeça do cara está a 1000. Eu estou saindo para ficar 15 dias fora de casa. Estou deixando minhas latas vazias. E minha família, como é que vai? Como é que vai ficar? Então, você está vendo? É uma questão de cultural que a própria a esposa e família é um elo importante. Se você está bem em casa, cara, você está bem com a sua empresa. Eu tenho uma coisa que eu falo muito com o pessoal, que a cultura do motorista ainda é de rodar. O cara gosta de dirigir. Ele pega o caminhão às 6 horas da manhã, se puder ele vai o resto da vida. O descanso é importante do mesmo jeito do que outras coisas? Com certeza, mas acontece o seguinte, o motorista tem que ter consciência que o descanso é para descansar. E ele não descansa. Se eu pôr um motorista hoje de 11 horas de descanso, eu não gosto muito de tocar nesse assunto, não, que eu bato muito de frente com a fiscalização, que eu dou muito ênfase às horas de descanso do motorista. Eu não consigo ficar 11 horas dentro da minha casa. O motorista consegue ficar 11 horas dentro de uma cabine de caminhão? É aí que entra o perigo. Mas ele precisa ficar dentro do caminhão? Mas aí é que entra o perigo. Ele não vai ficar dentro do caminhão, mas ele vai beber. Ele vai prostituir. Educação. Ele vai prostituir. Ele não tem um restaurante adequado, ele não tem um banho adequado, mas tem as prostitutas realmente que vão para lá para sugar aquele motorista. E a carne é fraca, meu irmão. Eu vejo o motorista aí, eu falo muitas vezes, o motorista tem ganhado aí um salário, bom salário, aí, o motorista ganhando melhor do que um advogado, do que um engenheiro, do que um médico. O motorista ganhar 15, 16 mil, até 20 mil, e gastar metade com prostituição na rodovia. Por quê? Quem que leva isso? As horas de descanso. Então, isso é uma questão cultural, uma questão de educação. Tem motorista aí, eu pego treinamento com motorista, que eu trabalho em loco com motorista, cara a cara, muitas vezes o motorista tem problema, eu trabalho igual um padre no confessionário, senta aqui, vamos conversar, me conta os seus pecados. Falei, Paula, gastei 4 mil numa viagem com prostituta. Falei, cara, isso está fazendo falta na sua casa. E muitas vezes eu culpo isso aí às horas de descanso. Você está vendo aonde que a lei tem que ser cumprida. Mas e a minha educação? Será que eu consigo manter? E tem um colega que influencia o cidadão. Então, nós somos carentes de tudo. Eu estou falando com você, eu não bebo, mas não fumo. Mas se você juntar com uma turminha num churrasco, você vai tomar sua cerveja, você vai beber. Entendeu? O próprio grupo influencia. E tem aqueles colegas que são os maus colegas, que querem te levar para o buraco. Então é aí que entra a família motorista, que é muito importante. Eu brigo muito em cima disso aí, viu? Por ser capelão e juiz de paz. Mais anotações para o currículo. Mais uma. Capelão e juiz de paz. Pois é, então eu trabalho muito a parte espiritual também do motorista. Porque eu te ouvindo aqui, de Paulo, e assim, olha, a gente está aqui seguindo aqui um roteiro, o Paiva falou para a gente falar sobre o papel da empresa, né, no motorista profissional. E aí, dentro disso que você acabou de dizer, será que não é já um momento, já que a gente tem essas 11 horas impostas, da gente começar a pedir ou indicar, né, os grandes empresários, talvez em conluio com as empresas de transporte, em moldar esses postos, esses pontos de parada, fazer tipo um ponto com mais atrações. Por exemplo, você colocar ali dentro de um shopping coisas que vai ajudar nessas 11 horas, a complementar essas 11 horas, onde o motorista possa ficar, por exemplo, numa academia,
ou numa escola, numa biblioteca. Não posto de saúde, né? Cuidando da própria sua saúde, um laboratório. Sim, que ele não vai ficar dentro da cabine, mas ele tem ali nos pontos de paradas. O Senat já tem feito um tipo de trabalho desse, não sei se continua ainda, mas o Senat tinha esses pontos de parada nos postos de gasolina. Ah, é? Fazer aquelas ações preventivas para os motoristas. Mas então não está sendo bem divulgado. Justamente. Porque o pessoal está na estrada e eu nunca ouvi falar disso. Vamos chamar os caras aqui, hein? Vamos chamar os caras aqui, pai. Tem vários pontos que a gente... Porque aí a gente precisa fazer essa divulgação. Isso também é um trabalho importante. Porque o motorista tem que, teoricamente, né, a gente dormiria 8 horas para poder ter um bom descanso do corpo. Sim. Sobram 3 horas. Se você está dormindo às 8, você não vai... Você vai dormir ali... Você tem 1 hora para poder tomar um banho, jantar, relaxar, e tem o sono mal dormido também, né? Até o cara pega o sono. E um detalhe, teve uma vez que eu tentei fazer isso lá em Curitiba, uma empresa me contratou para a gente começar a fazer uns trabalhos via web, para jogar isso para o motorista justamente na hora de descanso. Um trabalho bem feito, para que o motorista, naquela hora de descanso dele, ele está no caminhão dele, ele tenha aqueles treinamentos, aqueles conselhos, não falam treinamento, aqueles conselhos de dirigibilidade dentro do próprio caminhão, né? E isso é muito bom. Mas eu preocupo muito hoje com a saúde do motorista. A saúde do motorista hoje está trazendo um problema muito sério para o próprio motorista. Deixa eu agradecer aqui meu presidente, tá. Deixa eu mandar agradecer o presidente Tatu aqui, né, por toda essa tarde que ele concede para nós aqui, toda a diretoria, que é muito importante. A gente está num papo aqui hoje maravilhoso. Agradecer o pessoal da Cortex. Olha lá. O pai, olha lá. Samuel, a turma está aqui toda nessa tarde aqui. Porque, gente, eu estou muito emocionado. Presidente, de verdade mesmo, muito obrigado por conceder para a gente uma tarde tão especial quanto essa, falar de um assunto tão relevante que mexe com tanta gente, né? Com tanta gente. E o tempo todo, nós estamos falando, gente, de 33 mil mortes, quase 100 mortes por dia. Você já perdeu alguém? Já? Não. No trânsito? Não. É uma coisa que eu perdi um grande amigo que eu tinha. E eu espero que todo mundo que segue nós, se não passou por isso, que não passe por isso, porque a coisa é muito dolorosa, né? Eu falo que todo motorista hoje profissional, ele tem que ter um treinamento igual tem um bombeiro. Hoje, quem chega primeiro no local de um acidente hoje em rodovia é o motorista. Alguém ensinou ele que o primeiro passo num acidente é sinalizar o local. Quantos e quantos acidentes eu vejo e vem acontecendo outros acidentes por falta de sinalização. Sinalização recente aqui agora que chegou para mim. Matando até o próprio motorista que parou para socorrer o acidentado e vem um outro veículo e atropela aquele pessoal e mata. Não só o motorista, como o pedestre, o próprio policial. Nós temos perdas de policial, de acidentes. Né? Então, esse podcast aqui, e você está falando aí do presidente do Simon Seng, ele está na frente de todo mundo, ele saiu na frente, né? Tá igual o Atlético, estava lá na zona de rebaixamento, já está em 10º lugar, e tem que ser assim. O Gilberto, não sei se ele gosta da gente chamar ele de Gilberto, né? Ele gosta de chamar Tatu, mas o Gilberto está na frente de grandes e grandes sindicatos, de grandes e grandes empresas. Gilberto, que esse podcast aqui parte para uma rádio, que a gente possa entrar nos lares, na casa do motorista, dentro do caminhão do motorista, numa rádio FM. Nós vamos dar um spoiler aqui, em breve teremos, viu? Em breve teremos. Mas é assim que for, sabe por quê? Porque isso aqui é vida, cara. Só vou cortar pegar um gancho que o senhor falou, uma coisa muito importante da saúde. E era para eu ter falado lá atrás, mas tinha esquecido, falou de novo, voltou. Nós temos, dentro do sindicato, além de termos dentistas todos os dias, psicólogos todos os dias para atendimento presencial, nós temos um programa de telemedicina que funciona 24 horas por dia. Todo motorista cegonheiro do estado de Minas Gerais tem acesso a esse aplicativo.
Que, inclusive, tem psicólogo também. Tem psicólogo também. Ele pode fazer consultas através de vídeo, ele pode pegar sua receita médica, pode se consultar com generalista, mas tem também geriatra, tem pediatra, tem para família, tem todo tipo de atendimento médico. Então, é mais uma forma de a gente também trazer o motorista e lembrá-lo dessa possibilidade que a gente oferece para ele. Isso é uma ferramenta muito importante. Deixa Olha para você ver. Deixa eu só continuar o abraço aqui, porque senão a turma... Tem uma turma que segue nós e cobra. É verdade. Sabe? O pessoal cobra o abraço. Cobra. Então, aqui, eu quero mandar um abraço pro Miro Leibe, que está sempre seguindo a gente. O meu compadre Santos, que estava aqui, tá muito atrasado, viu? Tô querendo outro episódio. Então, tá lá sempre esperando. O Carlos, motorista, tá na Pedrosa, junto com o Eliezer também, os grandes amigos. Gente, muito obrigado por seguir a gente. Muito obrigado por acompanhar nós. Você ainda, gente, vai lá. Olha, só se inscreve no canal. Curte, comenta, compartilha e não esquece, tá, gente? Esse ano tem brinde, né, Paiva? Não tem? Tem um brinde. Tem brinde. Tem brinde esse ano para quem está se inscrevendo no canal. Vai ter um sorteio da Alexia. Todo mês. Todo mês. Olha, eu nem sabia disso, cara. Todo mês vai ter. Então, gente, tem sorteio aí, vai seguindo, não esquece disso, hein? Olha que presentão. Ô, de Paula. Deixa eu só te falar. Sim, aproveitando esse gancho seu aí. Eu lancei uma vez num grande sindicato, não vou falar o nome, o motorista padrão. É aquele motorista que se destaca entre os demais. Só que essa premiação eu não dava para o motorista. Eu dava para a família do motorista. Eu cadastrava a esposa, os filhos dele até 15 anos. Tudo cadastrado na empresa. E no dia do motorista a gente fazia, a época que era, a gente fazia uma festa do motorista e a gente fazia essa premiação. O que seria essa premiação? Nessa premiação eu dava para ele uma viagem, tá brincando? Um exemplo para, vamos supor, Porto Seguro. Que presentão? Para o Axemoá, para a esposa e os filhos até 14 anos. Porque se eu der uma televisão para o motorista, tem certos motoristas que ele não tem uma televisão de 60 polegadas, mas tem uma de 32. Ele vende a de 60. Se eu der uma máquina de lavar roupa, essa máquina de lavar roupa não chega em casa, ele vende. Se eu der uma cesta básica, ele vende. Estou falando certo, não estou, os dedos da mão não são iguais. É claro. Né? Então, o que nós vamos fazer? Não vou dar nada para casa, vamos dar uma viagem. Bom, o motorista ganhou, pegamos o carro da empresa, colocamos ele dentro do carro, levamos ele até o aeroporto, colocamos ele dentro do avião, até o uísque que ele tomou na beira da piscina foi pago pela empresa. Maravilhoso. 5 dias de que maravilha. Que presente, lazer. Que presente. Bacana, presente maravilhoso. No outro ano, o presidente chegou e falou assim: a senhora gostou do presente que a senhora ganhou ano passado? Eu falei assim, mas que presente? Ele levou a outra. Não! Ele levou a outra. Caiu naquele mesmo sistema de vender a televisão, vender a cesta. Aí, por exemplo, falei, mas o que é isso? Ele levou a outra. Não! Quer dizer, acabou com essa premiação. Então, você está vendo que é uma questão de cultural. Num outro sindicato, na festa do motorista, que eu era até o gerente operacional, nós conseguimos sortear um carro zero para o motorista. Carro zero. Sem contar as motos CG da época, a gente sorteava esporadicamente. É o caso da Alexa que vocês estão dando aí. A gente conseguia fazer isso. Mas a gente tinha resultado. Eu trabalho em cima de resultado. Eu vou dar um treinamento na sua empresa, eu estou lá com 500 mil de multa por mês. Começo a fazer um trabalho. Se eu não baixar isso para 80%, eu cobro esse resultado. Eu faço esse tipo de trabalho. Então, eu tenho que ver o resultado para mim dar a premiação. Eu tenho que ver o rendimento. Né? Eu tenho que ver a maneira... A motivação é bem maior. Né? Tudo é motivação. O motorista trabalha com motivação. Eu tenho que ver o caminhão. Eu vou fazer um checklist no caminhão. Eu quero ver o caminhão bonito. Eu quero o cara bem uniformizado. Eu quero ele usando os equipamentos de EPI. Todos. Isso aí vai contando ponto.
Eu quero ver como é que o cara tá sendo bem relacionado com os colegas de trabalho, que é o relacionamento interpessoal. Porque se você está com o seu motorista lá no Pernambuco, fala assim, eu estou precisando que você vá na secretária tal para você pegar um documento para mim. Se ele chegar lá bonito, bem vestido, eu falo para o motorista, tem que andar bonito e bem vestido. Claro. Você pode estar com a barba grande, mas tem que estar parada. Você tem que estar com o banho tomado. Isso. Você chegar numa secretária de uma grande empresa, cara bonito, você é bem recebido. Chega lá de todo sujo, conversando mal, tratando mal. Palito de dente atrás da orelha. Isso, fumando, sem tomar banho. Que tem motorista, por exemplo, que fica uma semana sem tomar banho. Né? Mas eu conheci um assim. Então, a sua apresentação é tudo. Então, aquilo ali vai contando ponto. É o caso aqui do sindicato. Tenho certeza que, se você começar a dar prevenção, trabalhar motivação, trabalhar na saúde do motorista, isso aí, muitas vezes o motorista nem sabe. Ou ele não tem tempo, ou ele faz de conta que não tem. E o sindicato, ele envolve muito dinheiro nisso aí. Para te dar uma pronta resposta para o motorista que está lá na estrada. É um bem para todo mundo, né? Toda a família. Para toda a sociedade, né? Você vê, o sindicato está fazendo um trabalho que um SESC-Senat, que é a nível Brasil, faz. Ô, Tio Paulo, quais são os desafios das autoridades para fiscalizar os motoristas brasileiros? Qual é o maior desafio? O maior desafio hoje é a falta de educação. Hoje o motorista ele tem que colocar na cabeça que nós temos forças de segurança que nos dá a segurança. Ele está ali para te proteger. Né? Então, muitas vezes, um policial ele aborda o motorista para pedir um documento, o motorista já vem com a falta de educação. Gentileza gera gentileza. Claro. Se você tratar bem um policial, em contrapartida, o policial te tratar bem, tudo muda. Tudo muda. São relacionamentos. Se o policial chegar te agredindo, ele vai receber uma resposta de agressão também. E assim em contrapartida. E não só defendendo a nossa categoria, o policial muitas vezes ele é agredido pela maneira de ser abordado. Você pede um documento, muitas vezes o cara já não quer dar o documento. Já dá o documento já com presságios de falta de educação. E assim acontece no dia a dia, é uma troca. Então, hoje... A autoridade também recebe muita carga ruim, né? Muita carga ruim. O policial hoje, é o que eu falei no início aqui do podcast, que ele está vestindo a farda dele, ele não sabe se vai voltar para casa. O motorista está saindo para trabalhar hoje, ele não está sabendo se vai voltar para casa. Quer dizer, poderiam trabalhar em conjunto de maneira mais harmoniosa. Muito, porque um depende do outro. Exato. O motorista hoje é peça tão importante no nosso país. Né? Conscientização o motorista hoje é tão importante para o nosso país, muito mais importante de qualquer força de segurança. Que se o motorista hoje quiser, ele para o país, a polícia não para. Então você está vendo aonde que nós temos que dar ênfase, valorizar mais a nossa categoria de motorista, o qual eu valorizo muito, é o nosso motorista bem treinado, bem satisfeito, bem motivado. Eu trabalho em família feliz, motorista ganhando bem, eu trabalho em cima disso aí. E a quantidade de policiais é suficiente para poder cobrir? Nunca. É muito pouco. Hoje o motorista, por exemplo, ele é carente de segurança nas rodovias. Ele é carente. Ele não tem. Isso acontece, você pode ter certeza. Eu não estou falando da própria polícia, mas das forças de segurança hoje. Hoje acontece qualquer ocorrência com você na rodovia, o policial só vai chegar 2, 3 horas depois. Por causa de demanda. Por causa de demanda. É muito pouca. Ao contrário, se dá um acidente com morte, com vítima fatal, quem chega primeiro? O rabecão. Misericórdia. Mas é verdade. E o transeunte que vai passar, saquear a carga. Não é verdade? Isso é surreal. E o próprio motorista, que não é motorista, que é um bandido, que vai chegar lá no seu local de acidente para te roubar o seu celular, roubar a sua aliança, roubar a sua correntinha de ouro.
ao passo de chegar e prestar o primeiro socorro. O caminhão está pegando fogo. Se você chegar e puxar o motorista, muitas vezes você salva a vida do cara. E a gente vê tantos e tantos casos. Eu estou falando isso por conhecimento técnico, porque eu trabalho com muitas empresas, muito motorista no dia a dia. E eu vejo cada caso aí que é um absurdo. Então, as forças de segurança são muito aquém do necessário. Igual eu disse que eu perdi um grande amigo na estrada, e a gente falou tanto aqui, a gente está, né, lembrando que a gente está aqui na campanha do Maio Amarelo, eu, uma só vez, né, em 29 anos, quase 30 anos de estrada, uma só vez, eu presenciei um acidente fatal. E aquilo criou uma comoção em todo mundo que estava ali, porque a coisa é muito estranha de viver aquilo, sabe? E todo mundo querendo ir lá tirar o cara, e ele ficou preso na serragem, tinha óleo escorrendo, o óleo do motor do caminhão escorria dele que assim, e aquele desespero. E pela primeira vez na estrada, e pela única vez na estrada, eu senti essa comoção, essa vontade de todo mundo de ajudar. Você falou muito de família, falou muito do lado mental das pessoas. Como que tipo de impacto emocional sofre pessoas com vítimas de trânsito assim? São muitas. Um motorista, por exemplo, que ele se envolve num acidente. Eu vou falar do motorista porque o nosso foco é o motorista. Sim, sim. O motorista que se envolve num acidente, seja com vítima ou não, ele tem um abalo psicológico muito grande. Automaticamente, nós somos seres humanos. Imagina com vítima, imagina... Se eu tenho um acidente, qualquer coisa, automaticamente eu tenho que vir para o sindicato e passar pelo psicólogo. Porque aquilo ali reflete. Ainda mais se tem uma vítima fatal. Ele vê que muitas vezes ele está ali no local e vê aquela vítima, automaticamente, se ele tem uma criança num acidente, ele viaja lá na casa dele. Deve ser terrível. E meu filho automaticamente está abalado. Colegas nossos da polícia, que nós vivemos no dia a dia, na fiscalização e acidentes no dia a dia, a quantidade de colegas nossos que vão para o psicólogo é loucura. O cara atende um acidente, automaticamente ele fica transtornado. Você vê a quantidade, você já notou a quantidade de suicídios que nós temos hoje no meio policial? Aqui no meio dos caminhoneiros também. No meio dos caminhoneiros, na classe médica. Você vê o próprio médico, ele está fazendo de tudo para salvar a sua vida e o cara morre na mão dele, na UTI, ele fazendo uma cirurgia. Ele fica abalado psicologicamente. Agora, pensa no nosso profissional da estrada. Num acidente no dia a dia. Ele vê aquele acidente, ele vê um amigo dele falecendo num acidente. Ele fica abalado psicologicamente. Precisa de tratamento. Não adianta eu chegar, não, você tem que viajar no outro dia. Não é assim. Que é o que acontece. E é o que acontece. E não pode. Nós temos que ter. Por que o sindicato hoje, que eu dou os parabéns para a diretoria, ter esse respaldo para o motorista? Nós temos que dar esse suporte para a categoria, independente, que eles acham, motorista. Por que motorista? Motorista é um ser humano igual a qualquer outro. Motorista, se ele é batizado, ele pode ser papa. Pode. Ele pode. Se ele é batizado, pode ser papa. Quanta quantidade de motoristas que nós temos dirigindo o caminhão hoje, que é advogado, que é engenheiro. Eu rodo as empresas todas, eu vejo. E só para atualizar, nós temos um novo Papa, hein? Já saiu hoje. Já temos um novo Papa. É americano. Um novo Papa. Americano. Leão 14. Leão 14, americano. Então, para você ter ideia. Então, o motorista é um ser humano igual a qualquer outro médico. Um engenheiro, um policial. Então, nós temos que colocar na cabeça que um motorista é um profissional igual a qualquer outro. Você tem que ser valorizado. Ele tem que se valorizar. Ele tem que ter aquela vontade de crescer cada dia mais dentro do motor. Eu quero ser motorista. Aí a filha dele fala assim, pai, hoje eu vou com minhas filhas para o shopping. Depois você vai lá me pegar. A filha dele está com as amigas dele, essas meninas, tudo bacana. Aí você chega lá,
de chinelo de dedo, de calção, camiseta toda rasgada. As amigas dela olham Boné assim, do posto. Boné, justamente. Calcanhar rachado. A camisa do candidato É, à política. verdade. Aí as filhas assim, mas aquele é seu pai? A filha fica com vergonha. Agora, em contrapartida, você chega lá para pegar a sua filha, você chega lá todo bonitinho, bacana. A menina fala assim, pô, mas seu pai é um gato. Seu pai é bonito. Ela julga de acordo com o que você apresenta. Então, por isso que eu brigo muito em cima do motorista. Nós temos que vender nossa imagem. Você tem que acreditar em você. Você é um motorista. Você tem que acreditar em você. Você é capaz. Você pode ser um papa da vida. Você pode ser um policial rodoviário. Você pode ser um presidente do sindicato. Não é verdade? Presidente Então, da República. Da República, é verdade. Por que que não? Então, nós temos que acreditar em nós. E você, motorista que está nos ouvindo agora, você tem que acreditar em você. Sensacional. Gente, nós temos aqui uns ditos populares nossos, que a gente fala muito aqui no nosso meio, que entre nós motoristas, a nossa meta, nós motoristas cegonheiros, a nossa meta é passar o guarda. Então, nós estamos chegando aqui perto do guarda. Chegando no guarda. Literalmente, nós estamos perto do guarda, estamos chegando perto do guarda. Tem que pular o guarda. Tem que pular o guarda. Então, se a gente está chegando aqui no guarda, foi um papo muito bom. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estão curtindo o assunto. Eu falei que ia ser muito relevante, eu sei que ia ser muito legal mesmo. Um assunto, né, o Maio Amarelo, a gente tem que refletir muito sobre isso aí. Espero que você sempre volte para casa, sempre volte para sua família, para sua esposa, sua filha, né, para os seus amigos. Então, assim, de Paula, como que a gente primeiro, antes de você finalizar, como que a gente pode trazer esse pessoal todo para esse Maio Amarelo? Tanto os jovens, quanto o pedestre, quanto o idoso. A gente precisa, todo mundo estar nesse meio, todo mundo entender que a gente está na mesma engrenagem. São campanhas que nós temos que fazer. Campanhas para o Brasil inteiro. Tá? E hoje, no Maio Amarelo, nós temos aí uns itens que a gente tem que focar, que é o trânsito seguro. Né? Eu até separei uns itens aqui, e a gente tem que fazer essas campanhas como vocês estão fazendo aqui, ou até mais abrangente. Nós podemos procurar outros órgãos, fazer divulgação, o próprio motorista, o caminhão, por exemplo, a gente pode, sei lá, o ano que vem, fazer até um adesivo, uma premiação para o motorista, em cima do Maio Amarelo, aquele motorista que é o multiplicador. Eu preciso do motorista multiplicador, aquele que chega para o cara que não tem experiência, que está fazendo a coisa errada, fala assim, pô, eu vou te ajudar a fazer isso. O motorista ele tem que ter essa destreza, a humildade de chegar para o motorista mais antigo e perguntar, eu estou fazendo certo? Será que você pode me ajudar? Isso aí gera gentileza. Então, hoje nós temos um item que é o desacelere, e nós temos que voltar para aquele desacelerar, né? Siga as regras de velocidade da via, que você está para evitar o futuro acidente. Né? As distrações, que é o celular. Vamos colocar isso no dia a dia, porque o celular está matando mais do que a velocidade, do que o álcool. Nós tem bebida e o volante não combina. Então, aqueles motoristas que bebem, eu não sei se aqui eu tenho por praxe nas empresas, toda empresa que eu vou desenvolver um trabalho, a primeira coisa que eu peço para a empresa, compra um aparelho etilômetro para mim, igual que a polícia usa, com a impressora e tudo. E isso faz parte no meu dia a dia, porque eu faço a admissão, a seleção de motorista e admissão. A primeira coisa que eu faço no candidato é o bafômetro. Se eu convidar o motorista para ir na empresa, você foi selecionado, você vem para a empresa, aí o atleta vai jogar hoje, pô, meu atleta vai jogar, então eu vou tomar cerveja, amanhã eu vou estar na empresa. Vou fazer o bafômetro nele, ele já tomou pau. Porque a bebida vai estar no sangue. Então, muitas vezes, a oportunidade que você vai dar para aquele candidato, ele quer comemorar. E no outro dia não vai passar. Então, nós temos que ter a consciência tal que toda euforia traz as consequências. Sim. Não é verdade?
Um fato que nós não comentamos aqui muitas vezes, que está matando muito motorista, é o não uso do cinto de segurança. Isso é surreal. O motorista 2025, não é possível, né? É surreal. O motorista pega o cinto de segurança, ele coloca lá na catracazinha, no aplicativo dele lá, para não ter a sirenezinha, e senta em cinto de segurança. Isso nós temos vários casos de morte porque não estava usando o cinto de segurança. Então, são algumas coisas no dia a dia que nós temos que trabalhar. É a questão cultural de educação. E eu gostaria de voltar aqui várias vezes para a gente... Mas peraí que a gente vai ter uma mensagem sua. Foi bom o papo, Gustavo? Sim, muito esclarecedor, bastante importante, bastante qualificado, e eu ainda não deu para esclarecer tudo, então, justamente por isso, o convite está feito não só para ele, mas também para todos os órgãos ou outros sindicatos ou empresas. Às vezes a gente vem aqui, mete o pau na empresa, a empresa vai falar, comigo não é assim. Então vem cá, vamos debater, vamos conversar. Isso. Vamos conversar. Mostra quais são as suas políticas de boas práticas no trabalho, para que a gente possa divulgar. Às vezes outras pessoas também vão ter esse interesse. Falar, caramba, não tinha pensado em adotar este procedimento. Vai ser bom para a minha empresa. Ninguém é dono da verdade, ninguém tem a certeza absoluta de que consegue resolver todos os problemas do Brasil com relação à segurança no trânsito, mas se está dando resultado, vamos ajudar, vamos partilhar. E foi um grande prazer novamente dividir o posto de co-anfitrião com esse belo apresentador que está aqui à minha frente. Muito obrigado. E você pode ter certeza, eu viajo muito e trabalho com grandes empresas e com um volume muito grande de motoristas. Você vê, eu faço um trabalho em Minas que é 400 motoristas dia. E você pode ter certeza que eu vou divulgar isso aqui. Que legal. Esse podcast aqui, eu falei assim, por que vocês não seguem o exemplo do Simoceno? Que amanhã eu começo com um podcast, amanhã eu estou com uma rádio FM, eu estou entrando dentro do caminhão, eu estou levando mensagem. Amanhã eu vou estar com uma TV, um vídeo direto voltado para o motorista. Eu vou começar agora as férias, vai chegar as férias, eu vou ter que ter um elo para entrar dentro do caminhão do motorista e mostrar para ele que o trânsito vai aumentar com pessoas, com motoristas amadores sem experiência. Sim. E ele tem que ser o instrutor na rodovia. O responsável. O motorista ele tem que pôr na cabeça que ele é um profissional e as pessoas amadoras seguem o exemplo do motorista. De Paulo, eu não tenho, eu quero só estender as falas do Gustavo aqui, que eu não tenho mais palavras para demonstrar o tanto que eu estou feliz de estar na sua presença. O que é isso? De te conhecer, mas de verdade mesmo, a gente queria ter uma pessoa da sua altura, do seu tamanho aqui há muito tempo. Seja muito bem-vindo, sempre que quiser. Para nós vai ser maravilhoso. Você vê que... Não precisa nem de convite. Não, por favor. Na verdade... Pode até falar, saiu uma campanha nova, vou divulgar. Pronto. É maravilhoso. Na verdade, nós temos trabalho para trabalhar. Eu tenho um trabalho para me trabalhar como motorista, 346 dias no ano. Maravilhoso. Um por dia. Então, eu abracei a causa do motorista profissional. É o meu xodó, motorista profissional. Eu brigo pelo motorista profissional. Tá? E o que eu estudo até hoje, que eu não parei de estudar, eu quero levar esses conhecimentos em prol da categoria. Dá uma última mensagem para nós, para o nosso povo que está te conhecendo agora, que te segue já. Segue lá, dá o seu... Como é que é o seu Instagram? Como é? @Inspetor de Paula. @Inspetor de Paula. Meu telefone eu posso... Pode? O meu telefone no dia a dia, o meu Face pode estar à disposição do motorista, que é a gente vai disponibilizar lá também no link do episódio, colocar número de telefone, WhatsApp, Facebook, Instagram. Qualquer coisa eu estou à disposição. E educação é tudo para o motorista. Eu preciso que todo motorista passe por treinamento, não tenha vergonha de procurar a empresa ou o sindicato e falar, nós precisamos de treinamento. O meu foco é treinamento, eu quero trabalhar todo dia. É igual na escola, eu não trabalho só com motorista, trabalho na escola. Não adianta eu ensinar uma criança a falar inglês, português, matemática, geografia, e ela morrer na primeira esquina
vítima de um acidente de trânsito porque eu não ensinei educação de trânsito para essa criança. Sensacional. Isso é forte. Então, a criança ela tem que aprender educação dentro da escola. Que morrer uma criança, eu já vi vários casos, da criança descer do escolar e morrer na porta da escola. Eu já fui diretor de escola e vejo um pai pegar uma criança e colocar a criança dentro de um baú para levar para casa. Triste, né? É triste. Então, a educação de trânsito começa lá na escola. Agora, você vê um filho seu morrer numa porta de escola por falta de profissionais, não ensinar ele a educação de trânsito, ensinar tudo. O menino sabe falar inglês, sabe jogar futebol, joga isso, joga aquilo, matemática, sabe tudo, tira nota 10 e morrer num acidente de trânsito. Porque não ensinaram ele a atravessar uma faixa de pedestre. Isso para mim é demais. Então, o motorista hoje, ele é peça fundamental na educação do nosso pedestre. Motorista, você põe na sua cabeça que você é capaz. Você pode. Querer é poder. Vá em frente. Gente, estamos aqui direto da cabine do Papo de Cegonheiro. Foi uma honra estar aqui com o inspetor de Paula, Gustavo, e estamos aqui. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado. Papo de Cegonheiro. Obrigado. Valeu, obrigado, gente. Um abração a todos os profissionais do Volante Grande.